Fala pessoal, tudo bem com vocês? Agora para a gente finalizar, a nossa série aí de vídeos sobre emissores, a gente fez a primeira parte sobre os bancos, fizemos agora a segunda parte sobre o governo e agora a gente vai fazer a terceira parte falando sobre os produtos de investimentos emitidos pelas empresas. E essa parte é muito legal, eu sei que vocês vão gostar. Bora pro vídeo. Primeira coisa, o que são produtos de investimento emitidos por empresas? Então nada mais são do que títulos ou instrumentos financeiros criados por empresas para captar dinheiro no mercado. Em vez de pegar empréstimo só em banco, a empresa vai até os investidores e diz basicamente: me empresta seu dinheiro ou vire meu sócio e eu te pago uma remuneração. Então, pessoal, é isso que eu quero que vocês entendam. Assim como foi lá nos bancos, que você empresta o dinheiro para o banco e o banco vai usar o seu dinheiro para ele e depois te devolver com juros, assim como o governo, agora as empresas fazem isso. Então é um título de dívida da empresa para conosco. Você, investidor, está dando o seu dinheiro, a empresa vai usar esse valor e no final ela vai te devolver remunerado. Então, pessoal, quais são os dois tipos de produtos que as empresas conseguem emitir? Então, são produtos de dívida, assim como eu falei, que no caso é a renda fixa privada, e de participação societária. Participação societária entra lá na parte de renda variável, então através das tão famosas ações, Então eu vou continuar aqui falando para vocês, vou mostrar esses produtos e vocês vão entender melhor. Então bota na cabeça de vocês ou renda fixa privada ou através de participação societária. Então vamos lá, pessoal. O primeiro produto são produtos de dívida, então a renda fixa privada, E quais são esses produtos? Aqui você empresta o dinheiro para a empresa, você não vira sócio, mas sim vira um credor. Então, diferente lá da renda variável, você vai estar dando o dinheiro e você vira um credor. Ela tem que te devolver os juros porque você tem um crédito com ela, certo? Então, primeiro produto que eu quero que vocês vejam aqui comigo são as debêntures. E o que são isso? São títulos de dívidas emitidos por empresas não financeiras. Então, são empresas que não são bancos, São indústrias, energia, varejo, infraestrutura. Como que funciona esse produto? Você empresta o dinheiro, a empresa promete pagar juros, que podem ser prefixados, pós ou híbrido, e você recebe tudo isso no final, lá no vencimento, que é quando devolve o seu principal mais os juros, e isso vai depender da forma, se é prefixado, pós ou híbrido. Agora, pessoal, quais são os tipos mais comuns, que a gente chama como debêntures comuns? Elas pagam o IR e as incentivadas, que são isentas de IR para a pessoa física. Então, se atentem a isso. Quais são os riscos desses produtos? Primeiro risco é o risco de crédito, que é justamente da empresa quebrar, famoso La Garantia Sou Eu, e o risco de mercado, porque ocorre uma oscilação de preço antes do vencimento. E um risco que esse produto, assim como outros que eu falei aí na série, não tem a garantia do FGC. Então você não vai estar coberto a 250 mil por CPF e por instituição. Agora, pessoal, vamos falar para quem faz sentido, esse tipo de investimento. Então, para um investidor que busca uma renda maior que um CDB, ou quem aceita um risco da empresa privada, aquela pessoa que não quer toda aquela previsibilidade e segurança de ter a garantia lá do FGC. Então a pessoa acredita na empresa, ela sabe o risco e mesmo assim ela quer aportar nesse tipo de produto, tá bom? Agora, o segundo produto que a gente vai falar são as notas promissórias, ou conhecida como commercial papers. O que são, Então são dívidas de curto prazo, até 360 dias, emitidas por empresas. Qual que é o objetivo? Ela é muito utilizada para capital de giro e para ajustes rápidos de caixa. Quais são as características desse produto? Prazo curto, juros geralmente maiores e baixa liquidez. Qual que é o risco? Alto risco de crédito e sem a garantia do FGC. Qual que é o perfil, Para quem que a gente indica esse tipo de produto? Então, um investidor experiente ou para quem tem capital que pode ficar parado até o vencimento. Agora, pessoal, vamos aqui para a terceira classe de produtos, seria as CRIs e as CRAs, que são ligados a empresas. Eu disse lá, tem CRIs e CRAs de bancos, e aqui nós vamos falar de CRI e CRA, que são ligados a empresas. O que são isso? Apesar de terem lastros imobiliários ou do agronegócio, muitas
vezes quem emite ou estrutura são as empresas. Então, CRI quando a gente fala em investimento imobiliário e CRA quando a gente fala de agronegócio. Pontos importantes, né? São isentos de IR por serem CRIs e CRAs, assim como lá no vídeo, lá na parte de bancos eu também falei isso, mas aqui, diferentemente de lá, por eles serem de empresas, eles não têm o FGC. Então eu coloquei aqui para vocês. Um ponto legal é que eles pagam bem e um ponto um pouco difícil é que eles podem ter estruturas complexas. Então é um produto que requer que você estude um pouquinho mais, entenda um pouquinho mais sobre, né? Ele não é tão simples quanto o dos bancos. Então valeu e a gente se vê no próximo vídeo.